VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 31ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Construção do nosso terceiro form. Esse vídeo é em comemoração aos mais de 1.700 inscritos aqui do canal. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. E aos sábados e domingos, os vídeos são postados às 13 horas. Todo dia tem um vídeo novo aí para você assistir. Ou seja, caso você não receba a notificação por e-mail ou por sua conta do YouTube, pode vir no canal nesses horários que terá um vídeo novo. Um agradecimento aqui aos nossos inscritos, ao Edmar Garcia, onde ele diz #aula 14, onde ele faz referência ao nosso vídeo de número 14, certo? E o que ele diz aqui? Cada vídeo aula assisto, mas claro vão se tornando os fundamentos, mais uma verdadeira aula de VBA. Gostaria de perguntar ao professor se poderia ser usado uma combo box, no exemplo, como filtro, utilizando nomes das colunas, e a caixa de texto ser usada como critério de busca. Bom, podemos sim, certo, Edmar Garcia? Só que, para essa situação que você está nos passando, a gente já concluiu essa guia. Faremos assim, vou criar uma aula extra, aonde vou adaptar a sua sugestão, certo? Só não vou prometer em que momento vou fazer isso, mas gravarei uma aula e lhe deixarei informado assim que postar, beleza? Ao Almir Silva, ele diz: parabéns, até a próxima aula. Muito obrigado, Almir, por sempre estar apoiando aqui o canal com seus comentários. O Edmar Garcia retornou aqui com um comentário e ele diz: mais uma grandiosa aula, até a próxima aula. Meu like garantido. Muito obrigado, Edmar Garcia. Ao Manuel Lopes, ele se refere aqui, novamente, parabéns. Um dos melhores professores do YouTube. Obrigado, Gleidson. Ele deixou o seu e-mail aqui e ele faz referência à aula número 30. E ele diz novamente porque já vou trazer um novo comentário dele, certo? Ao Tony Everton, ele faz referência à nossa aula de número 26, onde ele diz: ótimas suas aulas, Gleidson. Muito obrigado, Tony Everton, e tenho sentido sua falta, certo? Continue acompanhando os vídeos do canal. Ao JR Aloysio, onde ele diz: olá, Gleidson, sei que ainda não conseguiu a meta esperada, mas vejo que será questão de tempo. Ainda mais porque você está disponibilizando o curso passo a passo. Difícil de se encontrar gratuito. Torço pelo desenvolvimento do canal. Valeu, vamos em frente. Então, JR Aloysio, o meu muito obrigado. E #tamo juntos, certo? Vamos todo mundo crescer juntos. Então, muito obrigado pelo apoio. E bora pro próximo comentário. Ao Manuel Lopes, agora sim, ele faz referência aqui à aula número 28 e diz: parabéns, professor Gleidson. Encorajo-vos a continuar as aulas. Eu vivo na França e não encontro cursos tão bons quanto a sua de língua francesa. Muito obrigado pelos seus cursos. Então, eu fico lisonjeado pelo seu comentário e fico muito feliz em poder estar contribuindo com conhecimento. Vamos para o próximo vídeo. O Morar Mais, a conta aqui do Ricardo Roberto, no caso, ele faz mais uma aula excelente. Valeu, Gleidson. #find. Faz referência à nossa aula de número 29. E ao Juliano Inácio, ele deixa o seu like marcado, nos dá os parabéns e está aguardando a próxima aula. Muito obrigado, Juliano Inácio. Obrigado aí pelo comentário no vídeo, obrigado pelas sugestões no Message. E um aviso, pessoal, rapidinho. O nosso canal já bateu a nossa meta de 4.000 horas, certo? A você que não sabe, os canais que tem menos de 4.000 horas deixaram de ser monetizados. Isso quer dizer o quê? Que futuramente eu estou no aguardo do YouTube verificar o nosso canal e voltaremos a ser monetizados, ou seja, voltará a aparecer anúncios nos nossos vídeos, certo? Então é só questão de tempo. E observe que a gente atingiu os dois requisitos básicos: mais de 1.000 inscritos em 12 meses, hoje estamos com 1.702 até a gravação desse vídeo, e mais de 4.000 horas assistidas, certo? Então meu muito obrigado aí ao apoio de vocês. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Bora pro vídeo. Antes de começarmos realmente aqui a nossa programação, eu quero dizer para vocês o seguinte: futuramente, provavelmente ainda no decorrer desse curso, estaremos gravando videoaulas, fazendo nossas lives, certo?
Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre a ideia, certo? De gravar lives durante esse curso aqui, aonde poderemos estar tirando alguma dúvida, certo? Acredito eu, ao vivo, beleza? Então, comente aí o que você acha e o que você espera dessas lives ao vivo. Então é o seguinte, vou clicar em controle de ferramentas, vamos ver de onde paramos, vou clicar em entrada, que é a nossa guia, e fui redirecionado para ela. Se eu colocar uma matrícula já existente, vou dar o Enter e ele vai me trazer o valor, certo? Se eu colocar uma matrícula que não está cadastrada no meu banco de dados, vamos observar o que acontece. 0134 e vou dar um Enter. Ele vai me emitir aquela mensagem que a gente construiu na aula passada, onde ele fala, referência não encontrada, você deseja cadastrá-lo? Se eu clicar no não, obviamente, ele não vai fazer nada. Se eu novamente apagar aqui o 4 e der um Enter, e ele vai me aparecer novamente a mensagem. Se eu clicar em sim, observe que o nosso objeto e-mail é limpo, certo? Pois ele estava com a imagem do carregamento anterior, porém não executa mais nada, certo? No vídeo passado, se você assistiu, se não assistiu, assista, certo? Para poder entender como chegamos até aqui. A gente tentou fazer o quê? A gente tentou fazer com que, ao clicar no nosso referência colaborador, digitar uma matrícula, ele faça o carregamento da foto. E caso essa matrícula não esteja cadastrada, ele nos redirecione para a nossa guia colaboradores, que é a guia onde a gente faz o cadastro dos colaboradores, certo? Eu confesso a vocês que eu tive analisando muito bem o projeto e não consegui verificar o porquê que eu não estou conseguindo redirecionar, certo, esse objeto para o nosso guia colaboradores. Observe que eu vou clicar aqui ao lado, certo? Tem um botãozinho aqui e ele vai me redirecionar, beleza? O correto é esse, certo? O correto seria eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 0135, outro registro que não está cadastrado, e vou dar um Enter. Ao clicar em sim, o correto é o quê? Ao clicar em sim, ele vai me redirecionar para a guia colaboradores, coisa que não está fazendo, certo? Como ele não está fazendo, e a gente analisou que o projeto não conseguiu encontrar algum erro, certo? Que possa estar causando isso, o que é que eu vou fazer aqui de imediato? Vamos criar um terceiro form, certo? Esse form vai aparecer exatamente na mesma lógica, certo? Eu só não queria criar esse terceiro form para manter a mesma lógica do curso, certo? Mas como não será possível manter o mesmo raciocínio, vamos criar esse form que fará basicamente a mesma coisa, certo? Só que, criando um terceiro form, claro que o nosso projeto cresce mais um pouquinho, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui o form. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Editor aberto aqui, pressione Ctrl mais R para termos acesso ao nosso Project Explorer. Então pressione Ctrl mais R. Então pronto. Com o nosso Project já aberto aqui, vamos fazer o seguinte. Vou dar um duplo clique no nosso FRM principal, que é o nosso form que estamos programando aqui, certo? Já temos dois forms adicionados a esse projeto. E é o seguinte, eu vou dar um duplo clique nesse objeto aqui que eu não criei, certo? No vídeo, vou apagar aqui apenas essa rotina porque não vou precisar dele, basicamente, certo? Vou dar um duplo clique aqui, apaguei a rotina que tinha por trás dele e agora eu vou excluir ele, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Vou dar um duplo clique, primeiramente vamos fechar aqui nosso project, vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto, vamos só ver o nome dele. Clicar em propriedades e observe que ele se chama txt underline ref underline colaborador underline entrada. Vou dar um duplo clique sobre ele. Estou tendo acesso aqui às suas propriedades, certo? No caso, o evento after update, ou seja, conforme eu digite algo, uma ação será executada ao sair do campo, certo? Vou fechar aqui minha janela das propriedades. E o que é que eu quero fazer aqui? Vou simplesmente mostrar aqui para vocês. Lembre-se que eu tenho dois forms atualmente nesse projeto. Um se chama FRM principal, que é o nosso arquivo, que é o nosso form principal, e tem o nosso FRM IMG, que é o form onde eu trago a imagem do colaborador com no seu caption a sua matrícula e o seu nome, certo? Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o nome do meu segundo form, FRM IMG,
ponto show, certo? Ou seja, vou mostrar o form. Aqui coloquei o nome do meu form e coloquei o evento show, certo? A propriedade show. Ou seja, vou mostrar o form. Vamos entender o que é que vai acontecer aqui, ó. Vou executar. Vamos em entrada. Vou colocar basicamente primeiro uma matrícula que já existe. E observe que nada acontece, certo? Esse é o intuito. Se o meu usuário inserir uma matrícula já existente, é essa ação que ocorrerá. Se o meu usuário do programa que a gente está criando aqui, digitar uma matrícula que não existe, ao pressionar Enter, essa mensagem continuará sendo exibida. Ao clicar em sim, abrirá um form, certo? Observe que esse form se abriu e se escondeu por trás desse. Isso ocorreu porque o show modal de ambos não está com o mesmo valor, certo? Ou um está como true e o outro está como false. Os dois têm que estar exatamente com o mesmo valor, certo? Então, se eu fechar esse form aqui, observe que o outro está aqui por trás dele. E por que eu fiz isso? Eu fiz apenas para ilustrar para vocês qual vai ser a intenção aqui. Então, em vez de eu ser redirecionado para a guia colaboradores, onde eu já tenho lá um cadastro, eu vou criar um terceiro form, basicamente com as mesmas rotinas, certo? Então, basicamente, vou copiar os objetos de lá e vou copiar a programação dele, certo? Então, conforme o meu usuário não esteja cadastrado, ele vai ser redirecionado para esse form e esse form vai permitir o cadastro do mesmo, certo? Então, vou fechar aqui, foi apenas para ilustrar. Vamos fazer o seguinte, exibir, Project Explorer, FRM principal. Vou clicar em inserir, User Form, certo? Aqui está inserido o nosso terceiro User Form. Como eu já disse para vocês, o VBA não permite nomes ambíguos, certo? O padrão do VBA, quando eu insiro um form, é colocar Userform 1. No meu caso, eu já tenho 3. Ou seja, vai ser Userform 1, Userform 2, Userform 3. Desde que eles não estejam renomeados. Como eu já tenho 2 forms antes desse que eu inseri e já o renomeei, o VBA trouxe esse agora com o nome Userform 1, como se fosse o primeiro, certo? Isso não está errado, porque os demais eu já o renomeei. Se eu não tivesse renomeado, o próximo seria Userform 3 na lógica, certo? Então, é só para esclarecer isso para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Esse form aqui vai ser apenas para eu cadastrar os usuários que não estiverem na minha base de dados, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Está aqui o meu form. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Vou mudar a sua propriedade name, já que eu vou trabalhar com ela via código, certo? Vou chamá-lo de FRM cadastro colaborador. Eu tenho por prática sempre colocar um nome já bem intuitivo no nome do objeto, certo? Mas fique à vontade de fazer conforme vocês bem queiram. Então, FRM cadastro colaborador. Como o próprio nome já sugere, já está dizendo tudo o que esse form vai fazer, certo? Lá no caption dele, observe que ainda está com o nome Userform 1. Se eu vir aqui na propriedade caption dele e alterar o que eu alterar aqui, basicamente vai mudar aqui no título do meu form. Se eu apagar aqui, obviamente não vai ter mais nenhum valor lá, ó. Observe. Porém, eu vou deixar aqui, certo? Vou botar o título do meu programa, controle de ferramentas. Vou dar um espaçozinho, colocar 2 pontos. E aqui eu coloco, por exemplo, cadastro de colaborador. Vou só corrigir aqui o texto, cadastro de colaborador, certo? E eu tenho uma novidade aqui para vocês, certo? No decorrer desse curso, a gente vai melhorar um pouco mais a qualidade dos vídeos, certo? Estamos no aguardo de uma nova câmera aí. E com certeza, a gente vai conseguir dar um zoom melhor aí nos códigos, certo? Então, isso só é possível graças ao compartilhamento de vocês e aos feedbacks que vocês têm dado, certo? Então, isso é o que estimula a gente postar conteúdo. Então, vamos lá. É o seguinte. Vou fechar aqui minha janela das propriedades. Eu ainda não sei se esse será o tamanho exato do nosso form, certo? Então, primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no nosso FRM principal. E como eu disse para vocês, quando a gente está criando um programa, a gente tem que sempre esperar o erro do usuário, certo?
Em cima do erro do nosso usuário, do nosso programa, a gente já tem que ter o antídoto, certo? A gente não pode deixar o programa trabalhar com erros e na hora de o nosso usuário estiver usando o nosso programa, aparecer telas com erros, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vou aqui na nossa guia colaboradores, que é a nossa guia onde a gente faz os cadastros, certo? Esse form que eu acabei de criar, ele vai servir apenas para cadastros. Ele não vai servir para edições, certo? Edições ou exclusões continuará sendo esse form aqui principal. O intuito da criação desse terceiro form é apenas para que, como eu não estou conseguindo redirecionar o meu usuário para essa tela, claro que eu poderia simplesmente vir nessa tela e fazer o cadastro dele, certo? Mas entenda uma coisa, não é muito legal. O ideal é que, ao digitar uma matrícula e não seja reconhecida, já me venha com um form ou com uma page previamente para ele, para cadastro desse usuário, certo? Não é nada legal eu ter que sair do campo e ir para uma outra guia para fazer esse cadastro, certo? Então vamos fazer o seguinte, como eu disse para vocês, essa guia aqui hoje, a guia colaboradores, faz tanto o cadastro, como pesquisa, como atualizações e exclusões. Para o meu FRM colaborador, basta que ele faça o cadastro, certo? Quando eu quiser fazer alguma outra situação, eu vou utilizar esta guia aqui, certo? Então, o que é que eu vou precisar desta guia? Já sabendo disso. Vou precisar apenas desse objeto aqui. Eu pressiono o CTRL, certo? Já que eu vou selecionar alguns objetos específicos, não vou selecionar todos. Então, pressiono o CTRL. Observe que eu já selecionei aqui o cadastrar. Vou selecionar aqui também essas labels, observe. Conforme eu selecione, ele coloca essas caixinhas aqui, ó, destacadas. Também selecionarei essas aqui. Aproveitarei também os nossos rótulos aqui, essas labels com asteriscos. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar também esse botão aqui, certo? Eu estou com o CTRL aqui pressionado. E onde eu selecionei aqui, observe, tem essa caixazinha meio zebrada, certo? Vou precisar também desse objeto. Não vou precisar desse daqui, certo? Esse aqui não vai precisar dessa lupa. Vou clicar também nesse inserir foto. E acredito que só isso, certo? Vou dar o Ctrl C aqui. Vou no meu FRM cadastro colaborador. Vou dar o Ctrl V agora. Observe que está maior do que o meu form. Vou lá no topo dele, ó. E colo, certo? Como se expandiu maior do que o meu form, basta eu fazer um ajuste aqui. Então, basicamente, esse vai ser o meu form. Esse form vai ser apenas para cadastrar um colaborador, certo? E qual vai ser o intuito aqui? Conforme eu cadastre, eu vou tentar, depois de cadastrá-lo, já trazer essa informação cadastrada para o meu objeto que me informou que não tinha o cadastro, certo? Ou seja, eu já cadastro o colaborador e já vai me poupar tempo de eu buscá-lo novamente no meu banco de dados. Após o cadastramento, ele já vai me trazer o resultado do cadastro, certo? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso. Então, como eu disse para vocês, eu não posso ter nomes ambíguos no mesmo form. Porém, em formas diferentes eu posso. Tanto é que, como eu copiei os objetos do form FRM principal, vamos ver aqui se os nossos objetos herdaram o mesmo nome, certo? Vou clicar com o botão esquerdo, por exemplo, nesse objeto aqui, nessa text box, e clico com o botão direito sobre ela. Clique em propriedades e observe aqui, ó, txt-ref-mat. E esse se chama txt-matrícula, e esse txt não colaborador, e esse cmb setor. Isso só foi possível porque foi copiado esses objetos para um novo form. Se eu tivesse pegado esses objetos, certo? E viesse aqui na FRM principal, que é o nosso form, aqui na nossa guia entradas, observe que após ela não tem outra guia. Eu vou inserir uma nova guia aqui, certo? Só para ilustrar, nova página. E observe que se eu pegasse esses objetos que eu acabei de criar lá, certo? De copiar e colar lá. Se eu colasse aqui nessa page, o VBA iria permitir. Porém, os nomes não viriam acompanhados. Eles viriam com os nomes padrões. Os informe textbox 1, textbox 2, label 1 e assim por diante. Os nomes eu perderia. Então, eu teria um retrabalho, digamos assim, de renomear novamente meus objetos e, claro, fazer toda uma programação diferente para eles. Como os meus objetos acompanharam o nome, certo? Você pode estar imaginando aí que o meu código, obviamente, vai estar funcionando do mesmo jeito. Então, basta eu vir aqui no nosso FRM principal,
Vou aqui, eu adiciono essa guia só por mostrar. Vou excluir ela, ó, excluir página. Vou aqui na minha guia colaboradores, vou dar um duplo clique nesse objeto aqui, ó, o nosso BTN cadastrar colaborador, collab no caso. Vou dar um duplo clique sobre ele. E obviamente vou copiar toda a rotina que está por trás dele, ó. Estou dentro do seu evento clique. Observe que meu cursor tá piscando aqui na base superior, entre o This Workbook e entre o Private. Aproveitando que ele está piscando aqui, basta eu clicar na última linha aqui, ó, Cal Colaboradores. Na realidade não tem necessidade desse Cal Colaboradores, pois eu não vou ter essa rotina, certo? Para fazer o carregamento lá naquele form, pois não vou trabalhar com a list box para ele. Basta eu vir aqui nessa última linha aqui, ó, onde está o título do meu cabeçalho, pressiono o Shift e clico. Pronto, selecionei todo o texto, ó. Tudo que está em azul vai ser copiado. Basta eu pressionar o Ctrl C. Vou novamente dar um duplo clique no nosso formulário, que eu acabei de criar. Dou um duplo clique no nosso objeto agora. Observe que ele está com o mesmo nome do que eu copiei. E dou o Ctrl V, certo? Então, ou seja, se eu executar essa rotina aqui, vai estar funcionando basicamente a mesma coisa. Claro que, por exemplo, esse objeto aqui, ó, não vai estar, certo? Vou clicar em definição. O identificador não foi reconhecido porque a rotina desse objeto aqui eu não copiei ainda, certo? Então eu tenho que fazer a mesma coisa. FM principal, vou nesse objetozinho aqui, vou copiar a sua rotina, certo? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se não estiverem, deixe nos comentários que depois a gente reforça no próximo vídeo. Vou dar o Ctrl C nele. Observe que eu estou aproveitando toda a programação aqui do nosso botão cadastrar, certo? E claro, os objetos que estão sendo chamados dentro dele, tem que copiar juntos. Por isso estou copiando a rotina dessa label aqui, ó. Vou no FM cadastrar colaborador, vou dar um duplo clique nesse objeto aqui. Observe que ele está com o mesmo nome do objeto que eu copiei lá, dou o Ctrl V. Vamos dar uma verificada aqui, observe que eu não tenho ainda a rotina limpar, ó. Se eu executar esse código, ele vai chamar a rotina limpar. A rotina limpar foi feita dentro do FRM principal, ou seja, como eu estou dentro do FRM cadastrar colaborador, na hora da execução vai ocorrer um erro, pois ele não vai encontrar essa rotina, certo? Então eu tenho que ir no FRM principal, novamente, clicar no cadastrar aqui, na rotina limpar, basta eu selecionar ela, clico em definição e for ser redirecionado para ela, ó. Copio essa rotina aqui, dou Ctrl C, FM cadastro colaborador, dou um duplo clique, não tem necessidade de eu dar um duplo clique aqui no nosso botão, dou um duplo clique no nosso form mesmo. Como eu carrego aqui o evento clique do meu userform, não tem necessidade para mim, vou apagá-lo, certo? Lembre-se que quanto menos código, menos espaço vai ocupar na memória do meu projeto, certo? Então, se você tiver abrindo algum evento, não tem problema, o seu código vai funcionar. Isso não impacta em nada. Porém, o seu projeto vai ganhar um tamanho maior, certo? Então, se você tiver com uma rotina que não tem nada por trás dela, procure sempre apagá-la, certo? Então, observe que eu copiei aqui a rotina limpar. Basicamente, detalhe, a nossa variável foto também não está declarada, certo? Então, aqui na parte superior do módulo desse form, certo? Observe que ele está aqui com um destaque aqui, ó, diferente dos outros, está com uma cor meio cinzenta, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Então, a variável foto e a variável aqui, ó, a nossa variável também sheets, perdão, a nossa variável, deixa eu ver aqui se eu utilizei ela. Não utilizei nessa rotina aqui a variável W, certo? Então não vai ter necessidade de eu declarar ela fora desse procedimento. Vou declarar apenas a variável foto, pois estou manipulando ela aqui, ó, via código. Então aqui na parte superior, lembre-se que eu estou dentro de um módulo do próprio form, certo? Eu tenho módulos fora do form e módulos dentro do form. Então esse módulo é dentro do próprio form. Então, vou declarar aqui a minha variável de foto e ela vai ser do tipo string. Lembre-se que na variável fotos está sendo atribuído a ela o que? O valor do caminho da foto, certo? Só isso. Ele está pegando basicamente só o caminho da foto. Então por isso que ela é do tipo texto. Vamos executar para ver o que acontece, certo? Primeiramente vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no nosso FRM principal. Clico aqui na área do form. Aqui é a área do page. Vou clicar aqui fora que é a área do form, certo? Clico no botão direito, propriedades. Vamos observar a sua propriedade show mode all. Observe que ela está com valor false.
o FRIMG. Vamos observar o valor que está para ela. O seu show modal. Aqui, deixa eu ver, FRIMG, show modal, tá como false. E o nosso FM cadastrar colaborador, vou deixar também com o show modal como false, certo? E como é que ele vai aparecer? Bom, ele vai aparecer quando na realidade ele vai aparecer, vamos ver aqui o seguinte. Vou clicar aqui na nossa guia entrada. Lembre-se que ele vai ser chamado através do evento after update desse objeto aqui, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui minha janela das propriedades do project, no caso. E aqui, quando o meu usuário, quando eu faço a verificação aqui, se minha variável resposta tem o valor de VBIS, ou seja, se o meu usuário clicou no sim, obviamente é porque ele quer fazer o cadastro desse colaborador que não está cadastrado, certo? Aqui eu faço a limpeza do meu objeto, só para garantir caso ele esteja com uma informação, uma imagem de uma outra pesquisa anterior, eu faço a limpeza. E após isso, eu chamo o meu objeto que eu acabei de criar, FRM cadastro colaborador, se não estiver enganado. Ponto show. Observe que eu coloquei o ponto e já não me apareceu a propriedade show, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu digitei o nome errado do objeto, certo? Então, toda vez que você colocar um objeto e colocar o ponto para ter acesso às suas propriedades e não carregar, obviamente, o nome do objeto está de forma errada, certo? Então, vou apagar aqui. Vou só dar uma olhadinha no nome do meu objeto. Exibir Project Explorer. Ele se chama FRM Cadastro Colaborador, certo? Então, vou descer aqui um pouquinho novamente. Voltando aqui para o evento After Update. Observe aqui o evento After Update do nosso txt, _ref, colaborador, entrada, certo? Então, se o meu usuário clicar no sim, vai limpar o nosso objeto e vai chamar o meu form para cadastro desse colaborador, certo? Que se chama FRM cadastro. Observe que eu estou digitando tudo minúsculo. Se o VBA reconhecer que esse objeto existe, obviamente ele vai deixar como nome original, certo? FRM cadastro. Já digitei aqui de forma errada, já visualizei. Colaborador. Colaborador, ponto, show. Vou dar um enter. Observe que novamente não ficou o nome do objeto. Digitamos novamente aqui errado alguma coisa. FRM cadastro colaborador. Já identifiquei o erro aqui, certo? Vamos fazer logo uma correção. Aqui eu digitei de forma correta. Observe que bem aqui na parte superior aqui, ó, quando eu dei o nome para o nosso FRM cadastro colaborador, eu coloquei uma letrinha aqui de forma errada. Então vamos corrigir na raiz do problema, certo? Para evitar problemas futuros. Vou clicar sobre ele, clico no nosso form, propriedades, vou na sua propriedade name e observe que aqui eu digitei errado o nome do meu objeto, certo? FRM cadastro colaborador. Agora sim, observe que as primeiras letras estão maiúsculas. Lá eu digitei tudo minúsculo, então isso quer dizer o quê? Se eu for lá e ele reconhecer aquele nome, obviamente as primeiras letras vão ficar maiúsculas, certo? Observe que estou indo lá e agora sim está tudo maiúsculo, certo? Então essa é a importância de quando você criar algum objeto, alguma variável, o que é que seja, sempre colocar as primeiras letras maiúsculas, porque visualmente aqui você já vai detectar se está certo ou errado a sua digitação, certo? Então, quando eu vi que o objeto não ficou o nome maiúsculo, as primeiras letras, eu já me deu um pause aqui na cabeça e já vi que estava errado alguma coisa, certo? E quando eu fui ver aqui, estava errado, era o nosso name do nosso objeto, certo? E não a escrita aqui, conforme eu imaginava. Então, vamos lá. Vou executar aqui. Vou em entrada e novamente vamos fazer um teste. Vou botar o 0124 e vou dar um enter. Ele me trouxe a imagem de uma pessoa já cadastrada. Se eu colocar o 0134, vou dar um enter. Observe que ele vai me dar aquela velha pergunta. Se eu clicar no não, ele não faz nada. Se eu botar novamente o 4, der um enter, clicar no sim. Agora ele me abre o nosso form, certo?
Observe que ele se escondeu lá atrás. Isso. Vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui e já vamos fazer logo essa correção. Vou clicar no nosso objeto, clico o botão direito nele, propriedades, show moldar, vou mudar aqui para true mesmo, certo? Vou deixar com o valor true, ou seja, o valor verdadeiro. FRM principal, vou executar novamente aqui. Vamos aguardar, entrada, e agora vou logo colocando um valor que não está cadastrado. Vou clicar no sim. O nosso form não se escondeu mais por trás do form principal. E qual é a ideia aqui? A ideia é que, ao colocar, por exemplo, o 0134 aqui, certo? Eu posso pegar esse valor que eu digitei aqui, 0134, e trazer para esse objeto aqui. Isso já me pouparia um campo a menos preenchido. Mas lembre-se o seguinte, que esse valor aqui, eu não digito aqui, certo? Esse campo aqui extrai os últimos 4 dígitos desse campo. E eu não coloquei ainda, certo? Essa implementação para esse objeto fazer isso, certo? Então vamos fazer rapidamente, só para fazermos um teste aqui. FRM cadastro colaborador, FRM MG, FRM principal. Vou dar um duplo clique aqui no nosso código, no nosso campo aqui. Observe que ele não tem nenhum evento por trás dele. O evento está aqui no after update, certo? Do nosso txt matrícula. Então, vou voltar aqui. Vou clicar com o botão direito sobre esse. Esse é o txt id entrada. Perdão, estamos na guia errada, certo? A guia é colaboradores. txt mat e esse txt matrícula. Vou dar um duplo clique neste. Vou copiar, vou fazer o seguinte. Vou copiar essa estrutura aqui, certo? É muito importante que você tenha assistido os vídeos anteriores, porque como eu já fiz essa rotina, estou manipulando ela em outro objeto, fica meio repetitivo eu ficar explicando, certo? Então, eu vou explicar apenas por cima para que você que não assistiu os vídeos desde o começo não fique perdido. Mas se você quer com mais detalhes, é importante que tenha assistido os vídeos anteriores. Então observe que eu estou dentro do evento After Update do nosso txt matrícula e eu colei a rotina que estava no nosso objeto do nosso outro form, certo? Como como os objetos têm o mesmo nome, eu posso fazer essa jogada, certo? Copiar as rotinas dos outros objetos e colar aqui que vai tudo ocorrer perfeitamente. Lembre-se o seguinte, ó. Eu tenho uma estrutura aqui, if, certo? Que eu faço uma verificação, estou verificando o quê? Através da função len, a função len, ela consegue fazer a leitura de quantos caracteres está no meu objeto. Então aqui eu estou fazendo uma verificação que estou utilizando a verificação len para capturar quantos caracteres tem dentro do meu objeto. E aqui eu estou verificando o quê? Se eu tenho menos que 9. Se eu tiver menos que 9 dígitos dentro do meu campo, ou 9 caracteres, como você queira chamar, ele vai me emitir essa mensagem aqui, ó. Por quê? Porque minha matrícula, eu aqui defini que tem que ter 9 dígitos, certo? Então, se ele tiver menos que 9, vai ser emitida essa mensagem e vai limpar o campo. Por que ele limpa o campo? Porque senão vai passar batida essa informação, certo? Até porque tem uma outra verificação para verificar se o campo está vazio. Caso o usuário tenha digitado 9 dígitos, aí ele vai para essa verificação aqui. Na realidade, ele vai para essa linha de comando aqui, ó. Caso o meu usuário tenha digitado menos que 9 dígitos, através do meu exit sub, eu garanto que o VBA não lerá essa linha de comando aqui abaixo, certo? Se o usuário digitar os 9 dígitos, ele não vai conseguir também digitar mais, porque o campo está limitado a 9, certo? Então, as duas possibilidades que pode haver são as seguintes. Ou o usuário digitou corretamente os 9 dígitos, ou o meu usuário digitou menos que 9, certo? Então é o seguinte, se ele digitou mais que 9, se ele digitou os 9 dígitos, essa condição aqui passa a ser falsa e o VBA vem processar essa linha de comando. E o que é que essa linha de comando faz aqui, ó? O meu txt-ref vai receber o que tiver após o sinal de igualdade, certo? Então, isso daqui está sendo atribuído ao meu objeto txt-ref. E o que é que está sendo atribuído a ele? Eu utilizei aqui a função write, que é a direita, certo? A função write faz o quê? Faz a extração de valores à direita. E aqui eu digo para ele, eu quero extrair do meu txt matrícula, que é o objeto onde eu digito a minha matrícula, os 4 últimos dígitos da contagem da direita, certo? Ou seja, os últimos 4 dígitos.
E ele vai contar o que? 4 dígitos. Por isso que eu informei aqui 4. Ó. Se eu executar agora, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou botar um valor aqui qualquer. Vou ter que sair do campo para que ele extraia. E observe lá, ó, extraiu os 4 dígitos, certo? Então vamos executar aqui para ver como é que vai ficar o nosso projeto, certo? Vamos selecionar aqui o FM principal. Vamos fazer um teste rápido. Provavelmente pode acontecer algum erro, pois algumas verificações têm que ser feitas, certo? Não copiamos todas ainda. Vou clicar em entrada e vou colocar uma referência qualquer aqui. 0134, lembre-se que essa referência não está cadastrada no nosso banco de dados. Vou dar um Enter, clico no Sim e aparece essa janela, certo? Provavelmente a gente vai ter que alterar novamente a propriedade modal desse objeto. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma matrícula aqui qualquer. E vou botar esse 0134 no meio, certo? Observe que eu até botei até mais valores. E observe que meu campo aqui ainda aceita mais valores do que, como eu disse para vocês, eu limitei. Eu limitei a esse objeto aqui. A este ainda não foi limitado, ó. Então aqui ele está aceitando mais do que 9 dígitos. Então vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui alguns dados. E vamos lá. 021. Já digitei 3 dados. Mais 3. E o 0134. 0134 já passei dos valores que eu predefini, certo? Ou seja, tem um 3 aqui. Mais 3 e mais 3. Agora tem o 9. Fiz isso de forma manual, pois meu campo aqui não está limitado ainda a 9 dígitos. Se eu sair do campo, observe que está lá, o 0134, que é o que eu digitei aqui. Eu não posso pegar esse valor e repassar para este campo aqui, por quê? Porque este campo aqui, ele faz a extração do valor aqui, certo? Então, só por isso que eu não posso repassar. Se não fosse isso, eu aproveitaria essa informação e já passaria para esse campo e só preencher esse e os demais abaixo. Mas esse campo, ele não se preenche. Aliás, eu não o preencho, ele se preenche de forma só, extraindo esses 4 dígitos desse campo aqui. Através da função write, eu extraí esses 4 dígitos aqui, ó. Como eu disse para vocês, a função write extrai os últimos 4, extrai os dados a partir da direita. E a partir de quantos caracteres eu informar para ela. Como eu informei que eu quero 4, ou seja, ele vai pegar os últimos 4, ó, a partir da direita. Se eu tivesse utilizado o left, que é a esquerda, ele teria que extraído os 4 primeiros, certo? Já que eu informei que era 4. Então ele teria que extrair os 4 primeiros aqui. Vamos ver, o right, ele extraiu os 4 últimos. Então eu vou botar um nome qualquer aqui, só para ilustrar. Botar aqui Henrique. Henrique Matias, por exemplo. Ainda não aparece o setor aqui, pois também não copiei a rotina desse objeto. Vou botar um setor aqui de forma manual mesmo. Botar aqui costura. Não vai trazer a imagem, obviamente, mas a gente tem uma rotina já previamente feita para cadastro sem imagem, certo? Vou clicar no cadastrar só para ilustrar. Cadastro realizado com sucesso, ok, fechou, beleza? E tá lá, ó, 0134. Vamos ter que fazer algumas correções, certo? Observe que ele cadastrou aqui com a referência sem o primeiro dígito, que é o 0. Vou carregar aqui, só para a gente ver o que vai acontecer, ó. Entrada. Vou botar o 134, pois ele não cadastrou o 0, certo? Temos que fazer essa correção ainda, vou dar um Enter. E observe que ele trouxe lá, ó, sem imagem. E é isso, basicamente vai ser assim que vai funcionar, certo? Só que, o que é que eu quero fazer? Quando ele cadastrar, ao invés de eu ter que digitar novamente aqui, eu já quero que ao fechar o form lá, após ele fazer esse cadastro, ele fecha o form e traga o valor que eu cadastrei lá já nessa base, e dessa base ele já puxa a foto, certo? Ou seja, eu não vou preencher novamente esse campo. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar fazendo adequação para esse form, certo? Então, eu não fiz aqui sem gravar porque eu acho muito importante que vocês acompanhem, certo? O procedimento todinho, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!